Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer uma notícia, na verdade eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que está bastante em alta aqui nesses últimos dias, né, principalmente na nossa comunidade brasileira. É um assunto que eu costumo sempre trazer, até porque eu evito trazer assuntos muito polêmicos, né, porque a gente sabe que a internet tem muita gente aí que fala o que quer, né, então não tô aqui para ficar ouvindo desaforo, mas claro que você pode deixar sempre a sua opinião aqui, não tem problema nenhum, concordando, discordando comigo, desde que seja feita de forma responsável e de forma educada, né? Como a gente sempre fala aqui. Como é o caso que vocês já viram no título, né? De xenofobia e de racismo, alguns atos isolados que aconteceram aí nas últimas semanas e têm acontecido nos últimos anos, porque, né, é uma sociedade em que vivemos, né? Não somente em Portugal. Quero deixar muito claro que não é um caso específico de Portugal, não é um caso que você só vai encontrar em Portugal, é um caso que acontece no mundo inteiro, porque são pessoas, né? Mas eu acho importante alertá-los sobre isso, justamente para quem está se planejando vir para Portugal, não pensar que ou é um país perfeito, que não tem problema, né, ou que só acontece no Brasil. Não, e também tá preparado, se por acaso passar por algum episódio desse, saber o que fazer, né, saber como agir e tá preparado, né, porque a gente sabe que a gente tá aí no mundo e a gente pode sofrer, né, qualquer tipo aí de preconceito, xenofobia. Não é que a gente tem que aceitar, obviamente que não, mas eu vou contar aí alguns episódios que aconteceram aí nas últimas semanas principalmente. Bom, a nossa comunidade, né, a comunidade brasileira é a comunidade estrangeira maior que tem aqui em Portugal, então 1 a cada 4 estrangeiros são brasileiros, então são cerca de 150 mil brasileiros registrados, né, morando em Portugal. Obviamente que deve ter muito mais do que isso, mas é um número que tem aumentado bastante, principalmente também no caso das universidades. Então, muitas universidades recebem muitos estrangeiros durante todo o ano e em muitas universidades o número de brasileiros são muito superiores aos outros números de estrangeiros. Então, a nossa comunidade é uma comunidade muito grande. E, querendo ou não, acaba por causar, às vezes, certos desconfortos, principalmente em pessoas aí que não são muito tolerantes, né, tem aquela mentalidade um pouco mais antiga, um pouco mais racista, um pouco mais machista, né? Como vocês vão ver em alguns casos, esses ataques são feitos não somente a brasileiros, mas principalmente a brasileiras, né? Mulheres e também a negras, não só brasileiras, mas negras de forma geral. Então são algumas situações aí pontuais que estão um pouquinho mais na mídia nessas últimas semanas. Não sei se vocês lembram, mas eu até cheguei a comentar aqui no canal em 2019, não lembro muito bem a época, mas eu sei que foi ano passado, surgiu um episódio na Universidade do Porto, que eles colocaram uma caixa na entrada da universidade, se eu não me engano, e lá tinham pedras dentro daquela caixa e eles falaram, pegue para atirar em um Zuca, né? Foi uma coisa mais ou menos assim. Obviamente que essa atitude foi repudiada, né, pela universidade, mas isso ficou muito famoso, né? As pessoas, de certo modo, incentivando um tipo de violência a uma comunidade que não era a comunidade deles, era uma comunidade estrangeira, né, específica para brasileiros. Essa última semana, na semana passada, surgiu aí na mídia uma página no Instagram da Universidade do Porto também. Eu acho que a 2019 foi a de Lisboa, acho que não foi do Porto. Essa do Instagram foi a Universidade do Porto, uma universidade muito renomada, né, em Portugal, mas que eles fizeram uma página. Essa página não tem nada a ver com a universidade, tá? Foram pessoas, muito possivelmente alunos, alunos pertencentes àquela universidade. Disse também que alguns funcionários da universidade, mas ainda não se tem prova, fizeram ali um Instagram e basicamente ali eles colocavam todo tipo de lixo, todo tipo de sujeira, né, que eles queriam vomitar, não só para os brasileiros e para as brasileiras, mas para qualquer outro tipo de pessoas que eles não tivessem aí satisfeitos e não gostassem por qualquer motivo estúpido que seja, né. E uma das frases principais, né, que eles destacaram bastante aí nos jornais foi: eu virei gay depois de ter estado com uma brasileira. E a outra dizia o seguinte: antes as brasileiras da FEUP, que é a Universidade, né, do Porto, eram um regalo para os olhos. Agora são uma cambada de feministas que querem pênis português e não admitem. Essas foram algumas mensagens estúpidas desse Instagram, nesse caso para brasileiras, mas também tiveram muitas mensagens racistas, principalmente a mulheres negras nesse Instagram. Obviamente que o Instagram foi excluído, né? A universidade também se prontificou, né?
emitiu uma nota repudiando esse tipo de atitude. Obviamente que acaba por ligar um nome, né, à universidade, mas a universidade em si não tem nada a ver com isso, são pessoas, né, que frequentam a universidade que tem esse tipo de atitude, mas é importante, né, que a universidade esteja aí de olho no que está acontecendo, que repudie esse tipo de atitude. Agora, há poucos dias também, algumas universidades e algumas escolas de Lisboa também amanheceram pichadas, né? Amanheceram ali com algumas frases, né? De novo, trazendo algumas frases com muita xenofobia, com muito racismo. E algumas dessas frases eram: Portugal é branco, pretos voltem para a África, sim ao racismo e Zucas, voltem para as favelas, não vos queremos aqui. Então essas foram algumas frases que também foram pichadas nas paredes das universidades, de algumas universidades. A Universidade Católica de Lisboa foi uma delas e também algumas escolas de ensino secundário, né? Mais uma vez as escolas emitiram uma nota, igualmente repudiando esse tipo de atitude. A polícia foi, obviamente, envolvida na situação, estão fazendo ali a investigação para saber, né, se conseguem chegar até os responsáveis dessas atitudes. No mês de julho também desse ano, houve uma notícia também que ficou muito conhecida, né, muito famosa aqui, de uma situação de um homem, se não me engano ele era até ator, em Lisboa também. O homem, ele sofria muito assédios racistas de um senhor, de um velhinho que morava no mesmo bairro que ele. E sempre que esse velhinho via esse senhor com a sua família, ele sempre xingava, palavras racistas e tudo mais. Até que um dia, esse rapaz, ele estava na rua, se eu não me engano, ele estava passeando o cão ou alguma coisa assim, não sei se ele estava com a família, eu acho que não, acho que ele estava sozinho. E o senhor simplesmente chegou em frente de um café, tinha muitas testemunhas, então bastante gente viu, né, a cena. Chegou xingando o rapaz negro com muitas palavras ofensivas e deu 4 tiros no homem também. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Diante de tantas notícias, diante de tantas coisas que têm acontecido, tanto agora nas últimas semanas, né, que foram esses 2 casos, tanto da Universidade do Porto quanto essas pichações agora, a situação que aconteceu ano passado na Universidade de Lisboa, né, foi até no Departamento de Direito, e tudo isso que tem acontecido, isso quer dizer que Portugal é um país preconceituoso? Quer dizer que todos os portugueses não gostam de brasileiros, que todos os portugueses não gostam de negros ou negras? Não, obviamente que não, né? Obviamente que esses são casos isolados, existem sim pessoas que pensam nisso, a gente até poderia pensar, não, esses são de repente pessoas mais antigas, mais idosas, que não estão tão acostumados com imigrantes, não estão tão acostumados com pessoas de outras nacionalidades, né, diferentes, que falam de uma forma diferente, né, que tem uma cor de pele diferente. Mas não, né, isso ficou muito claro, principalmente desses ataques dentro da própria universidade. Então, muitos alunos brasileiros, alunos negros também, puderam presenciar e serem vítimas também desse tipo de situação. Então, não é uma situação isolada de pessoas mais idosas porque não estão acostumados. Não, isso vem até de pessoas mais novas, de pessoas jovens que estão dentro de um ambiente, né, educacional, de um ambiente que deveria ter a mente muito mais aberta, um ambiente onde lida com muitas pessoas de outras nacionalidades, né, onde lida com o diferente, um ambiente multicultural, mas que, infelizmente, tem esse tipo de mentalidade. Mais uma vez estou reforçando aqui que não é para você ficar com medo, né, para você achar que aqui você vai ser vítima de preconceito, que você por ser brasileiro, e você por ser mulher, e você por ser negro ou negra. Não, isso não quer dizer que você vai sofrer, quer dizer que você pode sofrer, assim como você pode sofrer em qualquer outro lugar, como você de repente até sofre mesmo no Brasil, né? Mas eu só resolvi trazer mesmo esse assunto por estar um pouco mais na mídia nesses últimos dias, né? E quis também trazer justamente essa minha opinião. Eu, pessoalmente, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser brasileira. Obviamente que eu já senti olhar diferente, obviamente que eu já presenciei algum tipo de tratamento um pouco diferente, de repente não tão agressivo, de repente não tão na cara, né, por ser brasileira, mas obviamente que em alguns casos, não são todos obviamente, mas em alguns casos a gente sim vê esse tipo de atitude com algumas pessoas. E outros têm atitudes completamente diferentes. Justamente por ser brasileiro, por ser brasileira, gostam, perguntam como que é o país, comentam sobre o país, né, na própria universidade, né, eu tenho essa experiência de colegas da minha própria turma gostarem de saber como que era o país, falar que também tinham conhecidos, tinham amigos, tinham parentes que também eram do Brasil e vinha conversar e tudo mais. Então,
há de tudo, né? Há de tudo. Então, só quero deixar esse alerta para vocês de que existe sim, mas não é para você vir com medo, achando que você pode ser vítima a qualquer momento, né? E se por acaso você for, procure seus direitos, procure a polícia, se for na universidade, comunique ao reitor, comunique, né, ao superior da sua universidade, para que isso não fique aí a Deus dará, né? Que realmente algumas medidas sejam tomadas, assim como foi tomado na Universidade de Lisboa em relação àquela situação das castas, né? Como tem sido também tomadas agora, eles estão investigando para ver quem foram os responsáveis desse tipo de atitude. Infelizmente, esse tipo de atitude acaba por trazer uma imagem mais negativa como um todo, né? A pessoa pode ver isso e pensar, caramba, então realmente os portugueses são realmente preconceituosos, são realmente racistas, mas vamos tentar, vamos tentar não colocar, não ser iguais a essas pessoas, né? Colocar tudo na mesma caixa e dizer, não, todos são assim, todos, né, têm esse mesmo tipo de atitude, porque a realidade é que não é, nem todo mundo tem esse tipo de atitude. Obviamente que eu só posso dizer como brasileira, obviamente eu não tenho como dizer, como uma brasileira negra, acredito que de repente os negros brasileiros ainda sofram um pouquinho mais ainda do que eu, por exemplo, por ser uma mulher branca, e de repente um homem brasileiro branco sofra menos do que eu por ser homem e não por ser mulher, né? Então, infelizmente, a gente tem esses níveis de sentir na pele, né? O fato de ser brasileiro, homem, ou ser mulher, o fato de ser uma negra, né, mulher, ou um negro homem, e se for uma negra mulher brasileira, de repente o nível ainda pode ser maior. Vamos tentar lutar contra isso, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. Se a gente vê algum tipo de atitude, a gente tem que se repudiar, tem que se procurar os nossos direitos. E fica aí o recado para vocês. Portugal não é um país preconceituoso. Portugal tem pessoas que são preconceituosas. Então há uma diferença muito grande, assim como no Brasil também há, e assim como qualquer outro país também existem pessoas assim, tá? Então é isso, eu vou deixar as duas reportagens que eu baseei esse vídeo aqui embaixo. Então, se vocês quiserem ler as reportagens, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E é isso. Nos vemos então no próximo vídeo. Quero também lembrar vocês, se vocês quiserem ser membros do canal, tem aqui o link bem aqui do lado de inscrever-se, tá? Para poder receber aí alguns benefícios, algumas vantagens bem bacanas, como por exemplo, ver vídeos inéditos, participar de lives, então ajude o canal. Se inscreva, tá bem baratinho e as vantagens são bem bacanas, tá? Então nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!